Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que a intimação pessoal prévia do devedor é requisito indispensável para a aplicação de multa coercitiva em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O entendimento mantém a validade da súmula 410, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1269. Isso significa que agora ele passa a orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com a fixação da tese, processos que estavam suspensos à espera da decisão podem voltar a tramitar. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a definição é essencial para estabelecer o termo inicial da multa cominatória utilizada para pressionar o devedor a cumprir a decisão judicial. Segundo o magistrado, a exigência de intimação pessoal está alinhada ao atual CPC, que prevê tratamento diferenciado para obrigações de fazer e não fazer. Ele ressaltou que o cumprimento dessas obrigações exige participação direta da parte, diferentemente de atos que podem ser realizados apenas por advogados. Salomão também apontou que a medida garante a função persuasiva da multa e evita penalidades automáticas, sem ciência efetiva do devedor. Por fim, mencionou o uso do domicílio judicial eletrônico como ferramenta que reforça a comunicação direta com as partes. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1385, que a Fazenda Pública não pode recusar fiança bancária ou seguro-garantia apresentados pelo devedor para garantir a execução de créditos tributários apenas com base na ordem legal de preferência da penhora prevista na Lei de Execução Fiscal. A controvérsia foi analisada a partir de recursos especiais apresentados pelo município de Joinville, em Santa Catarina, que defendia a possibilidade de rejeitar essas garantias por não observarem a prioridade do dinheiro estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830 de 1990. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a fiança bancária e o seguro-garantia são mecanismos contratados pelo executado em favor do credor, assegurando o pagamento da dívida por instituições financeiras ou seguradoras reguladas. Segundo a ministra, essas modalidades permitem ao devedor discutir o débito em juízo sem a necessidade de realizar depósito imediato do valor integral ou de ter bens diretamente penhorados sem comprometer a segurança do credor. A relatora também destacou que o STJ já havia firmado entendimento semelhante em execuções de créditos não tributários, reconhecendo que essas garantias não podem ser recusadas, salvo em caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. Com a decisão, foi fixada a tese jurídica vinculante para juízes e tribunais de todo o país. Nos casos concretos analisados, a primeira sessão negou o provimento aos recursos do município de Joinville. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se a oferta de seguro-garantia é suficiente para impedir o protesto de débitos tributários e a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. A controvérsia, cadastrada como tema 1263, envolve a utilização do seguro como forma de garantia em execuções fiscais e seus efeitos sobre medidas administrativas de cobrança. O julgamento deve esclarecer se a apresentação dessa garantia afasta restrições ao contribuinte antes da quitação do débito. A relatoria é do ministro Afrânio Vilela, que determinou a afetação de novos recursos representativos da controvérsia após a perda de objeto de um dos processos inicialmente selecionados. Também foi autorizada a solicitação de casos adicionais aos tribunais de segunda instância. O colegiado já havia determinado a suspensão de todos os processos que tratam da mesma matéria em tramitação nas instâncias ordinárias e no próprio STJ até a definição da tese jurídica. A discussão reflete a recorrência de litígios envolvendo garantias em execuções fiscais e os limites de atuação da administração tributária na cobrança de créditos. A definição do tema deve impactar contribuintes e a Fazenda Pública,
contribuindo para a uniformização da jurisprudência e maior segurança jurídica nas relações tributárias. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.